Mais uma bomba em Brasília. Senhoras e senhores, o Brasil acaba de entrar em um dos momentos mais críticos e inesperados dos últimos anos. Uma prisão realizada nas últimas horas acendeu um pavio que o governo tentava esconder de qualquer jeito. E não é qualquer prisão. Estamos falando de um nome estratégico, um operador silencioso, alguém que tinha informação suficiente para redefinir a correlação de forças no continente. A detenção desse indivíduo detonou uma crise diplomática, expôs contradições internas no Planalto e gerou um terremoto político internacional que acaba de respingar diretamente no governo Lula. Enquanto Brasília tenta conter o estrago, algo ainda maior acontece nos bastidores. Jair Messias Bolsonaro volta ao centro do tabuleiro internacional. Não por discurso, não por força política apenas, mas porque um órgão que o governo jamais imaginou ver interferindo, interferiu, e interferiu pesado. A Organização das Nações Unidas acaba de impor ao presidente Lula um dos maiores constrangimentos de sua carreira pública. Um constrangimento que, pasmem, reabre discussões internacionais sobre legitimidade, perseguição política e integridade institucional no Brasil. E nesse mesmo instante, enquanto o Brasil observa perplexo, aliados de Bolsonaro comemoram nos bastidores. O jogo virou. Mas por que o governo Lula está em pânico? Por que ministros estão em reuniões emergenciais? Por que a diplomacia brasileira foi acionada às pressas? E o principal, que relação existe entre essa prisão, a humilhação de Lula na ONU e o retorno de Bolsonaro ao centro do debate mundial? Prepare-se, porque as respostas não só são impressionantes, como revelam um cenário absolutamente devastador para o Planalto. Vamos aos fatos. A prisão que abalou Brasília. A informação agora já confirmada. O detido é o francês Jean-Luc Ferrand, considerado um dos maiores operadores de bastidores, ligados a investigações internacionais sobre lavagem de dinheiro, corrupção transnacional e cooperação entre governos latino-americanos e grupos econômicos suspeitos. Ferrand é descrito como um arquivo ambulante. Ele sabia demais. E aparentemente decidiu falar. Fontes ligadas à inteligência europeia afirmam que ele possuía documentos detalhando transferências financeiras que passam pela Venezuela, chegam ao Brasil e tocam diretamente pessoas ligadas ao entorno de Lula e seu partido. Essa prisão não foi por acaso. Ela foi o resultado de cooperação entre 3 países, todos insatisfeitos com a crescente influência de regimes alinhados à esquerda na América Latina. E isso nos leva ao segundo ponto, a humilhação de Lula na ONU. Poucas horas após a prisão, a ONU divulgou, de forma extraordinária, um relatório afirmando que há indícios claros de perseguição política e irregularidades institucionais no Brasil envolvendo processos, investigações e restrições a direitos políticos de determinadas figuras públicas. Embora o documento não cite nomes, todos sabem quem é: Bolsonaro. O texto afirma que a ONU está extremamente preocupada com possíveis excessos cometidos por membros do judiciário brasileiro. Há riscos reais de que o sistema esteja sendo utilizado para fins políticos. O Brasil poderá ser alvo de missão internacional de inspeção caso o governo não apresente esclarecimentos. É um tapa na cara do Planalto. E Lula sabe disso. A diplomacia brasileira reagiu de imediato. Mas foi tarde demais. O dano está feito. A imagem de Lula derreteu na arena global e pela primeira vez desde que voltou ao poder, ele foi publicamente desautorizado por um organismo internacional do qual sempre se disse defensor. E enquanto isso acontece, Bolsonaro surge como a maior referência política do continente. A oposição, que vinha sendo tratada como politicamente morta, ganhou oxigênio. Campanhas internacionais de apoio a Bolsonaro voltaram a aparecer. Comissões de direitos humanos de vários países exigiram transparência nos processos em andamento no Brasil.
E aí entra a ironia do destino. As mesmas instituições internacionais que o PT sempre usou como escudo, agora atacam o próprio PT. Bolsonaro, mesmo calado, tornou-se protagonista. A conexão entre o prisioneiro francês e o governo Lula. Segundo fontes internas, Ferran tinha documentos sobre financiamento ilegal transnacional envolvendo governos do eixo progressista latino-americano. Registros de remessas financeiras ligadas ao regime de Maduro. Relatórios de cooperação clandestina entre autoridades brasileiras e venezuelanas. E é aqui que a situação se torna explosiva. Lula sempre foi um dos principais apoiadores internacionais do regime Maduro. Se Ferran realmente revelar tudo o que sabe, a ligação entre Lula e Caracas será exposta como nunca antes. E no Planalto o clima é de puro desespero. Não por causa da Venezuela em si, mas porque Maduro está enfraquecido, isolado e todos sabem que se ele cair, ele delata Lula para tentar sobreviver politicamente. E quando isso acontecer, e é questão de tempo, o governo petista cai como um castelo de cartas. Bastidores, o medo absoluto do Planalto. Relatos dão conta de reuniões emergenciais com ministros do STF. Diplomatas brasileiros pressionando a ONU desesperadamente. Ministros de Lula exigindo que informações sobre a prisão não vazem. Assessores afirmando que o governo pode perder o controle da situação. Um assessor do próprio Planalto declarou: se esse francês falar, acabou. Efeito em cadeia. O retorno de Bolsonaro se torna inevitável. Com a ONU expondo Lula, com a prisão reacendendo suspeitas internacionais e com a oposição crescendo, uma nova realidade surge. Bolsonaro volta ao debate global como vítima de perseguição. Lula aparece como autor de manobras questionáveis. A comunidade internacional pressiona por eleições limpas e garantias institucionais. O povo, cansado de crises, começa a pedir o retorno do ex-presidente. O tabuleiro mudou, e mudou bruscamente. O que estamos vendo não é um episódio isolado, não é uma crise qualquer. É um combo explosivo de prisão estratégica, desespero diplomático, humilhação internacional, enfraquecimento de aliados externos, crescimento da oposição e reposicionamento de Jair Bolsonaro como figura globalmente protegida. Lula, que achava estar no controle, percebe agora que não controla a narrativa, não controla mais os organismos internacionais, não controla mais os aliados externos e não controla mais a própria crise interna. O Brasil, em poucas horas, mudou de eixo. Os ventos viraram, e o que todos consideravam improvável agora se tornou inevitável. Bolsonaro volta ao centro da cena política como o nome mais forte para reassumir o comando do país. E agora, meu amigo, minha amiga, o Brasil inteiro quer saber: qual será o próximo movimento da ONU? O que o francês vai revelar? Como Lula vai reagir à maior humilhação internacional de seu governo? E o mais importante, será que estamos diante do início da queda do PT e do retorno definitivo de Jair Messias Bolsonaro? Para acompanhar tudo em tempo real, inscreva-se agora no Rota da Notícia. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Aqui você recebe a verdade sem filtro, a notícia sem maquiagem e a análise que a grande mídia jamais terá coragem de enfrentar. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.